Queridos alunos do seminário, meu nome é Ricardo Mendonça e é um prazer ter vocês aqui para mais uma aula de recuperação, uma videoaula do seminário. Essa aqui é a aula do dia 30 de julho, lição 177, desenvolver autossuficiência à maneira do Senhor. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Compartilhar. Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo com a seguinte questão, né? Imagine que você é o treinador desse time aí que vocês estão vendo. Então, vocês vão ensinar para esse grupo, né? Vocês estão vendo que são crianças, né? São jovens ali, e você vai ensinar uma nova habilidade. Não importa, talvez vai ser cabeceio, cobrar um escanteio, posicionamento, defesa, ataque, mas você vai ensinar uma coisa que eles não sabem ainda. E aí uma dessas crianças chega para você e fala assim: "Ah, mas isso está muito difícil. Eu não consigo fazer." Quais seriam os resultados se vocês fizessem o seguinte? Por exemplo, vocês falassem assim para a criança: é, "Olha, você não serve para esse time, não. É melhor você caçar outra coisa para você fazer." Já pensou falar isso? Ou, em vez disso, você falar: "Ah, tá difícil para você, então deixa que eu faço." E você vai lá e faz. Toda vez que o time precisa praticar aquela habilidade, você vai lá e faz para a criança, né? Ou você fica com raiva da criança e não procura nem entender, né, por que que ela está tendo aquela dificuldade. Ou qual seria o resultado se você continuasse mostrando para a criança com paciência, incentivando, motivando, até que ela aprenda essa nova habilidade. Muito melhor essa última, né? Então, hoje, jovens do seminário, nós vamos aprender a respeito da autossuficiência à maneira do Senhor. Vocês já ouviram essa palavra, né? Autossuficiência. O bispo, né? W. Christopher Wendell, do Bispado Presidente, ele disse: "O Senhor não espera que façamos mais do que somos capazes. Ele espera, porém, que façamos o que somos capazes de fazer na época em que isso é possível." Tal como o presidente Nelson nos lembrou na última conferência geral, o Senhor ama o esforço. Vocês estão lembrados, né? Teve a conferência, uma criancinha perguntou pro presidente Nelson se era difícil ser um profeta, né? E o Senhor disse: "O Senhor ama o esforço." Estar materialmente preparado e autossuficiente significa acreditar que, pela graça ou pelo poder capacitador de Jesus Cristo e por nosso próprio esforço, somos capazes de satisfazer todas as necessidades temporais e espirituais da vida para nós mesmos e nossa família. E essa é uma definição de autossuficiência, né? Nós sermos capazes de satisfazer necessidades. Essas necessidades são temporais ou espirituais, de prover alimento, abrigo, roupas e também criar um ambiente de fé, de testemunho, né, de ser sensível ao Espírito Santo, de a capacidade de agir com bondade e segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. O Salvador, ele convida todos nós a agir, sendo independentes e a nos tornar como ele é. Agora, ele não deixa a gente assim, ó, ou nem fica bravo com a gente se a gente não consegue. Ele vai nos ajudar. Seu modo inclui aprender e viver os princípios da autossuficiência. E aí ele repete o que significa autossuficiência, né? A capacidade, compromisso e esforço de suprir as necessidades vitais de nós mesmos e as de nossa família. Essa é a definição que está lá no manual Prover a Maneira do Senhor. Tudo bem até aqui, jovens? Então, aqui vai a nossa primeira pergunta para vocês escreverem lá no, na, no formulário, né? Vocês vão na descrição desse vídeo aqui, tem um formulário, vocês vão responder sua primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: como você descreveria a autossuficiência com suas próprias palavras? Tudo bem? Desculpe, descreveria autossuficiência com suas próprias palavras? Tudo bem? Lembra que tem mais duas perguntas que eu vou daqui a pouco falar para vocês. Ah, o Salvador, ele ensinou,
e viveu de uma maneira autossuficiente. E olhando para a vida do Salvador Jesus Cristo, o que a ideia de autossuficiência te ensina sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre ele? Vamos entender assim, por que que o Senhor fez as coisas desta forma? De ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas, de não fazer tudo pelas pessoas, né? Porque, o que que isso nos ensina a respeito dele? Se nós formos para as Escrituras, nós vamos ver que desde o comecinho, lá com Adão e Eva, o Senhor fez com que eles trabalhassem, eles criassem, eles fizessem coisas. Em Moisés 4, 24, 25. Espinhos e cardos também produzirá para ti, comerá a erva do campo. Pelo suor de teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois certamente morrerás, pois dela foste tirado, pois eras pó e ao pó retornarás. Veja, essa exigência do Senhor, que o Senhor Deus deu para Adão e Eva, de que eles pudessem trabalhar pelo alimento. Qual seria o resultado se o alimento brotasse do nada, se não tivesse que plantar, né, se as coisas fossem espontaneamente? O que que eles teriam deixado de aprender se eles não tivessem que cultivar a terra? Então, aqui, a pergunta central é o que que a gente aprende com o Salvador, com o princípio de autossuficiência que a gente está vendo aqui com Adão e Eva. Outro exemplo que nós temos é o de Noé. Lembra? Quando teve o dilúvio, tudo. O Senhor disse: Faz para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados e sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então, de que maneira ter que construir uma arca? Do nada. Abençoou Noé mais do que se ele tivesse fornecido essa arca para a proteção dele, da família dele, de quem se arrependesse, né? Se ele tivesse fornecido isso milagrosamente. E a pergunta continua a mesma: o que que eu aprendo sobre o Salvador Jesus Cristo ao ver que ele agiu dessa forma com as pessoas nas Escrituras? E mais um aqui, tem outros, mas estou dando três exemplos. Eu dei o exemplo de Adão e Eva, dei o exemplo de Moisés e agora, ou desculpe, de Noé, né? E agora de Nefe. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: Tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve teu povo através dessas águas. E eu disse, né, Nefe falando: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que tu me mostraste? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer ferramentas. Veja, o que que Nefe deixaria de aprender se o navio tivesse só aparecido ali na frente deles? E lembra, o Senhor teria a capacidade, o poder de fazer um navio aparecer na frente deles? Certamente, Deus pode tudo, ele sabe tudo, mas não é essa forma que ele trabalha, né? E eu acho interessante que Nefe também, ele não perguntou como, né? Mas é onde irei, né? Ele confiava que o Senhor iria dar a maneira para que ele pudesse construir o navio, né? Tu construirás o navio, mas da maneira que eu vou te mostrar. Então, na nossa vida também é assim. E o que que eu aprendo sobre o Salvador Jesus Cristo quando ele age assim com os profetas da antiguidade, né? Como Adão e Eva, como Noé, como Nefe? O que que eu aprendo com ele, da forma que ele age, né? Dessa forma que ele age. A desenvolver autossuficiência nos ajuda a nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Sempre, sempre, quando você desenvolve essa capacidade de fazer as coisas por você mesmo. Não significa que você é orgulhoso, que você fala assim, deixa comigo, eu que resolvo aqui. Mas essa capacidade de confiar no Senhor, igual Nefe. Senhor, onde eu irei para construir o navio da forma que tu vai me mostrar? Então, ele envolvia o Senhor nos processos de aprendizado dele. E tenta agora pensar para você, um jovem do seminário, quais seriam os seus esforços ou como que vocês poderiam se tornar mais autossuficientes em algumas áreas, como, por exemplo, conhecimento do Evangelho, você aprender o Evangelho de Jesus Cristo. Necessidades financeiras, né? Aprender a lidar com o dinheiro, agora, para o futuro. Educação,
emprego, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sociais. Em tudo isso, você pode desenvolver autossuficiência, ser capaz de fazer por você mesmo e ainda ajudar outros. E ao fazer isso, você vai se tornar mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Gostaria de mostrar para vocês um vídeo que vai nos ensinar um pouco mais a respeito disso. Acompanha comigo. Deixa eu compartilhar agora a tela aqui, assim. Tá ok lá. Telas, compartilhar o som. Espero que dê para todos. Tive dificuldade para vencer. Aprendi como levantar de novo. Sonhei em ser rica e bem-sucedida. Tive que trabalhar para chegar lá. Queria a resposta mais fácil. E recebi problemas para resolver. Desejei muito chegar ao topo. E tive que aprender a praticar o básico. Eu queria a alegria da liberdade. Mas encontrei a alegria de servir. Não consegui tudo o que queria. Mas Deus me deu tudo o que eu precisava. Minha oração foi respondida. Interessante ver isso, né? Que o Senhor ajuda a ajudarmos a nós mesmos, né? É uma forma que o Senhor trabalha. Muito bem, jovens, eu vou continuar aqui e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive nessa questão da autossuficiência. Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, mais ou menos, eu morava lá no Paraná, no norte do Paraná, na cidade de Apucarana, lá no Paraná. E o bispo era o presidente do ramo, era um ramo pequeno, ramo de Apucarana. E o bispo, o presidente do ramo, na verdade, ele viu eu tocando piano ali. Mas eu tocava de ouvido, aquelas notinhas, igual, né, muita gente faz. E ele falou assim, ó, você vai ser o nosso próximo pianista. Eu falei, ah, mas eu não sei, né, eu tô fazendo aqui de ouvido. Ele falou, não, eu vou pagar uma escola de música para você. E aí ele pagava a escola de música para mim, e aí ele falou, ó, só que não vai ficar de graça assim não, você vai lá e você vai, na empresa que eu trabalho, você vai limpar lá o chão por algumas vezes, e eu ali com 12, 13 anos, fiz isso. Eu ia 2 vezes por semana na escola, e 2 vezes por semana eu ia lá, ficava algumas horinhas ali, ajudando ele com a limpeza, eu sei que ele não precisava disso, mas era uma forma dele me ajudar a valorizar o trabalho, o investimento que ele estava fazendo em mim. E aí ele falou, você vai ser o pianista, né, do nosso ramo. E aí meus pais acabaram se mudando, eu aprendi música, né, fui para Sorocaba e aprendi música, me tornei profissional, me formei na música, estudei lá no Conservatório de Tatuí, né, perto de São Paulo, e comecei a trabalhar com música depois que eu voltei da missão. Quando eu voltei da missão, eu não sabia, não tinha nenhuma habilidade, mas eu lembrei, eu sei música, eu vou começar a ensinar. E eu pensei assim, eu vou ensinar um ou outro até eu achar um emprego melhor. Sabe o que aconteceu? Por 15 anos eu trabalhei dando aulas de música, pensando que seria só um quebra-galho, né? Mas com dando aulas de música eu me casei, a gente comprou nosso terreno, construímos a casa, compramos nosso primeiro carro, tudo com aulas de música. Os 15 primeiros anos de casados foi assim. Mas essa habilidade foi desenvolvida lá atrás, né, com a ajuda do Senhor, com a ajuda desse meu presidente do ramo, o irmão Roberto Yurchetz, que eu sou muito grato até hoje, né? E o Senhor foi tão bondoso porque ele tinha perguntado assim para mim: você vai ser o organista do nosso ramo, né? E eu nunca tinha conseguido cumprir aquela promessa. Mas quando foi dedicada ou foi
foi criada a Estaca Apucarana, quem estava lá tocando, né? E quem estava lá também dirigindo as reuniões, o irmão Roberto Ortsets, eu tive a oportunidade de tocar um dos hinos ali do coral. Foi algo emocionante, né? Tocando e chorando, né? Porque eu lembrei de todo aquele sacrifício e tudo aquilo que o Senhor me ajudou lá atrás, né? Para que eu pudesse me tornar autossuficiente, ajudar minha família e depois seguir em frente com outras coisas da vida. E assim também, jovens, foi com o Salvador Jesus Cristo. Vamos ver pelas Escrituras, ó. Tem essa escritura lá em Lucas 2:52, e crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. O crescimento de Jesus não foi só pela fé, mas também pelo estudo, né? Pelas Escrituras, que levou ele à verdadeira conversão. Jesus Cristo, ele foi uma pessoa autossuficiente, tanto materialmente como espiritualmente. Às vezes é difícil a gente pensar que Jesus um dia foi apenas um jovem rapaz, ou ele já teria sido um jovem rapaz. Então, se nós lemos as Escrituras, podemos ver em alguns versículos que desde o seu nascimento milagroso, e muitos outros capítulos sobre a vida de Jesus Cristo, nós podemos ver ele crescendo, né, em conhecimento pela fé e também pelo estudo. E assim também podemos nós crescer com as coisas materiais e espirituais, para que a gente possa ter essa verdadeira conversão. Então aqui vai a nossa segunda pergunta, tá bom, jovens? Para vocês responderem lá. Por que desenvolver autossuficiência é importante para o Pai Celestial em seu plano para nós? Por que que o Senhor não nos dá coisas prontas? Por que que Ele somente não faz assim e de repente você já sabe, mas a gente precisa aprender a desenvolver? Escreve lá para gente o que que você pensa a respeito disso. Terminando, jovens, ser autossuficiente é acreditar que, pela graça ou pelo poder capacitador de Jesus Cristo e por nosso próprio esforço, somos capazes de satisfazer todas as necessidades temporais e espirituais da nossa vida para nós mesmos e nossa família. A autossuficiência é uma evidência de nossa confiança ou fé no poder de Deus para mover montanhas em nossa vida e nos fortalecer para triunfar diante das provações e das aflições. Isso aí está no guia Finanças Pessoais. O elder Hugo Martinez, do 70, ele disse: a autossuficiência é uma doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, não um programa. É um processo para toda a vida, não um evento único. Nós nos tornamos autossuficientes ao longo da vida e ao desenvolvermos nosso crescimento espiritual, ao melhorarmos nossa saúde física e emocional, ao nos esforçarmos por obter mais estudos e melhor emprego e ao estarmos materialmente preparados. Essa tarefa, por acaso, termina durante nossa vida? Não. É um processo de aprendizado, crescimento e trabalho para toda a vida. Nunca termina, é um processo contínuo e diário, né? Estava aqui obstruindo. E eu testifico disso, jovens. Eu já obtive a minha licenciatura em pedagogia, me formei como músico profissional e agora estou fazendo a terceira faculdade de comunicação na BYU Pathway. E eu sei que o aprendizado, a busca pela autossuficiência tem que ser algo que esteja dentro de nós, para toda a vida. A gente sempre querer aprender, sempre querer melhorar, tanto fisicamente, emocionalmente, né, socialmente, financeiramente, tudo isso vai abençoar e esse é o plano que o Pai Celestial tem para cada um de nós. E aí a terceira e a última pergunta para vocês escreverem lá. O que vou começar a fazer esta semana para que me torne autossuficiente em alguma área? Escolha uma área de autossuficiência, pode ser física, pode ser espiritual, pode ser emocional, né? Existe um manual sobre autossuficiência, tem lá na Biblioteca do Evangelho, tem o de finanças pessoais, tem de resiliência emocional, tem de várias situações que vocês podem aprender por si mesmos e contarem com a ajuda do Senhor, porque o Senhor, ele faz parte do plano. Assim como Noé, assim como Nefe, assim como Adão e Eva, que envolveram o Senhor nesse processo, nós também podemos envolver, porque esse é o plano dele para cada um de nós. E eu testifico essas coisas para vocês, com vocês o meu testemunho, que o Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial nos amam
e por nos amarem, querem nos ajudar a aprender por nós mesmos e assim nos tornarmos como o Salvador Jesus Cristo é. E eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Um abraço.